Boa noite. No segundo dia do ano, uma notícia com potencial para gerar grande instabilidade no Oriente Médio e além. Um ataque aéreo matou o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, considerado a segunda maior autoridade do país, atrás apenas do Ayatollah Khamenei. A outra vítima é o comandante de uma milícia iraquiana pró-Irã. Agora há pouco, o Pentágono confirmou que os Estados Unidos comandaram o ataque como prevenção a outros que estariam sendo planejados por seus adversários. O presidente Donald Trump postou uma bandeira americana no Twitter. Você vai ver também. Fogo fora de controle na Austrália. Imagens dos estragos e o desespero da população. No Brasil, a destruição causada pela chuva em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Balança comercial. Em 2019, o menor superávit em 4 anos. Cresce a venda de carros novos. O resultado é um alívio para o setor. Foi o melhor desempenho em 5 anos. Atentado contra o Porta dos Fundos. Suspeito embarcou para a Rússia um dia antes de ter a prisão decretada. E novos desdobramentos da fuga do executivo Carlos Ghosn para o Líbano. Primeiro, a TV estatal iraquiana reportou, mais tarde o Pentágono confirmou e agora há pouco a própria TV estatal iraniana confirmou a morte de Qasem Soleimani, chefe da Guarda Revolucionária Iraniana, num ataque aéreo. Vamos explicar aqui, para começar a nossa conversa, quem é Soleimani, um dos homens mais poderosos do Irã, considerado um herói no país e, ao mesmo tempo, tratado por adversários como responsável, como a figura por trás de ataques em vários países do mundo. Segundo a TV iraquiana, o bombardeio foi no aeroporto de Bagdá e comandado pelos Estados Unidos. Pelo menos outras 7 pessoas morreram no ataque com foguetes, segundo as agências internacionais. A gente começa destacando uma outra vítima importante, o comandante Abu Mahdi al-Muhandis, chefe de uma milícia iraquiana pró-Irã, também morto nesse ataque. Nós vamos agora a Nova York conversar com Guga Chakra, que tem muito mais informações e vai nos passar agora. Guga, boa noite. Eu queria que você começasse explicando para nós quem são esses 2 personagens, principalmente o Soleimani, qual é o significado dessas mortes. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Soleimani é a figura mais poderosa no campo militar iraniano há anos. Ele é o arquiteto por trás de toda a geopolítica do Irã no Oriente Médio, no Golfo Pérsico, seja apoiando o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, o regime de Bashar al-Assad na Síria, as milícias xiitas no Iraque. Ele é um herói nacional extremamente popular no Iraque, mas ao mesmo tempo era visto como um grande inimigo que apoia o terrorismo, tanto pelos Estados Unidos, como por Israel, como pelas nações árabes do Golfo. Então, o impacto da morte dele, Renata, porque ele está em atividade nesse momento, ele é o atual comandante, é maior do que a morte do Bin Laden, que estava escondido numa casa no Paquistão, maior do que do al-Baghdadi, que estava escondido na província de Idlib, na Síria. É gigantesco o impacto. Sempre que a gente fala do Irã realizando ações para provocar instabilidade no Oriente Médio, ações violentas, sempre quem estava por trás de tudo, o grande arquiteto, o grande líder, era o Soleimani. Mais poderoso no campo militar do que o presidente Rouhani, bem mais, e também até mesmo do que o Ayatollah Khamenei. Era ele que dava a última palavra em questões de segurança do Irã. Guga, a gente falou há pouco da confirmação do Pentágono e agora a gente tem que também a Casa Branca postou no Twitter que eles foram mortos, que o ataque foi feito por ordem do presidente Donald Trump. E o Pentágono já saiu dizendo que foi uma espécie de ataque preventivo porque eles tinham informações de que outros ataques estariam sendo preparados contra alvos americanos, contra pessoal americano no Iraque. O que a gente sabe a esse respeito, Guga? Olha, Renata, é interessante, porque os ataques ainda podem ser realizados independente do Soleimani. Aliás, há um incentivo maior nesse momento.
para o Irã reagir a essa ação. A tendência é que o Irã reaja e há risco, sim, de guerra. Esse seria o pior dos cenários. Com certeza há atores que vão tentar acalmar os ânimos, mas vai ser difícil nesse momento. Surpreende a ação americana, especialmente no caso do Trump, em um ano eleitoral, que ele tem os números espetaculares da economia americana, desemprego em baixa, sem inflação, PIB crescendo, e ele sendo isolacionista em política externa, sempre crítico de conflitos no Oriente Médio, ele ter tomado essa decisão que é surpreendente no caso do Trump, de ordenar o ataque para matar o Soleimani. Agora já começaram a ter os reflexos, o preço do petróleo já começou a subir, não é que vai subir, já começou a subir nas últimas horas. Pode ter impacto para a economia, pode ter impacto muito grande para a estabilidade do Oriente Médio, quer dizer, e pode também passar a dominar o debate da eleição americana, dependendo de qual for a repercussão, tirando o foco da economia, que seria bom para o Trump. Por isso a surpresa do presidente americano ter ordenado essa ação. Guga, posso te pedir que volte alguns capítulos atrás nessa história e nos mostre de que maneira esse ataque de hoje se inscreve numa escalada de tensões entre Estados Unidos e Irã nos últimos meses? Olha, nos últimos meses, voltando, os Estados Unidos saiu do acordo nuclear com o Irã, impôs uma série de sanções ao Irã, esganando a economia iraniana. Isso afetou muito o Irã. E, recentemente, a gente observou protestos fortes contra o regime no Irã por causa da economia. O Irã realizou, as milícias xiitas iraquianas que agem em coordenação com o Irã, realizaram uma ação contra uma base americana que resultou na morte de um americano e também de alguns iraquianos. Posteriormente, os Estados Unidos responderam com fortes bombardeios a 3 alvos das milícias xiitas iraquianas no Iraque e 2 na Síria. Aí houve uma espécie de invasão do complexo onde está a embaixada americana em Bagdá, a gente está observando as imagens, colocando em risco o corpo diplomático americano, mas esses manifestantes acabaram saindo, provavelmente uma ação coordenada pelas milícias xiitas iraquianas e pelo Irã, e agora a gente observa essa ação que matou tanto esse líder das milícias xiitas iraquianas, como também o Soleimani, que é o homem mais poderoso, era o homem mais poderoso no campo militar iraniano. Agora vai ter uma resposta iraniana, muito provavelmente, Renata.